laboratório Werner, né, Werner Wilrich, que a gente trabalha, desde o começo da implantação da norma PAL, que até antes a gente já tinha os indicadores nossos, que a gente né, fazia os nossos indicadores para acompanhar, monitorar o nosso desempenho, né, o desempenho em todas as áreas. Com o avanço, a gente tinha que comparar com os nossos pares, né? Então, a gente tentou fazer uma comparação com um laboratório também de Blumenau, no caso, né? Não era de Brusque, mas tinha certas diferenças, porque era um laboratório que, no caso, ele não era um laboratório hospitalar, né? E muitas vezes algumas resistências de mostrar algum indicador que às vezes não estava tão legal, né? Então, foi daí que a gente viu, né, os indicadores da Controlab, né, de benchmark, e calhou muito bem, assim, porque primeiro a gente precisa se comparar, né, com os nossos pares. A partir dali, ter uma métrica mais fidedigna, né, digamos assim, da realidade dos outros laboratórios, para a gente criar as nossas metas, né? Porque até então a gente cria algumas metas, né, de indicadores e tal, mas a partir do momento que eu estou me comparando com o outro, eu estou vendo como é que está a performance, né, eu consigo também criar uma meta, né, e ali no indicador a gente já consegue colocar essas metas, tudo, né. Então o próprio site ali nos ajuda bastante nas nossas reuniões de análises críticas que a gente tem, porque a gente também consegue se avaliar e ali mesmo a gente já coloca as observações e as tratativas que a gente vai fazer se tiver alguma oportunidade de melhoria, né. Que é esse o objetivo final, né? A gente nos posicionar, verificar como é que nós estamos no mercado e a partir daí a gente verificar o que está bom, elogiar, e o que a gente precisa melhorar, a gente também tomar umas medidas mais assertivas, né? Quando a gente se compara ali com os nossos pares, né? Quando eu entro, né, num programa, né, onde tem laboratórios do Brasil todo participando, onde os nossos dados eles são preservados, né, são tratados com sigilo, né, onde só é feito mesmo essa comparação. Então a gente tem muito mais segurança de estar trabalhando esses nossos dados, né? E isso eu sinto que também todos os laboratórios preferem trabalhar dessa forma, do que eu simplesmente compartilhar os meus dados, desde faturamento, essa parte toda, com o laboratório que são os nossos parceiros, laboratórios locais, mas são nossos concorrentes também, né? Então fica aquela coisa do sigilo das informações, né? De toda essa parte aí de segurança que a gente precisa também ter com relação às nossas informações. Duas situações assim bem marcantes que a gente usou, né? Uma delas foi na época da pandemia, né? Onde a gente via todo mundo fechando, diminuindo, né? E a gente estava, na verdade, com uma necessidade ao contrário. Então a gente colocou lá todos os nossos movimentos no indicador de produtividade. E a gente viu que realmente a gente estava com uma produtividade alta e que precisava colocar mais pessoas. Então, para a tomada de decisão assertiva, naquela época onde estava todo mundo fazendo o contrário, para nós foi muito importante. Claro que a gente está dentro dos hospitais, então, né, a maior demanda foi dentro dos hospitais. Mas a gente também não sabia como é que isso iria se comportar mais para frente, né? Então, a gente acabou investindo nesse sentido. Então, na tomada de decisão ali, o indicador de produtividade foi muito bom. Uma outra situação também que a gente usou é no nosso planejamento estratégico, né? Então, a gente faz convenções e tudo mais, e aí a gente apresentou, né, o nosso indicador de produtividade das duas áreas técnicas, porque eu tenho duas áreas técnicas, eu consigo comparar as duas áreas técnicas, né? Como é que está essa produtividade? Então, ele acaba sendo um indicador de monitoramento e um indicador para mim apresentar também no nosso planejamento estratégico, né? Que a gente faz apresentações e tudo mais, né? E aí sim, aí tomar as devidas providências, né? Conforme estiver a nossa performance. Aqui a gente não saberia como é que a gente está performando sozinhos aqui. A gente não tem como saber. Eu vou ter o meu indicador, número de exames ali por colaborador, mas eu não estou me comparando com ninguém, né? Então essa é a importância da gente estar se comparando com os nossos pares, e aí a assertividade fica muito maior, né? E a gente coloca os nossos dados lá de faturamento, de gastos, né? Gastos com pessoal, gastos com equipamentos, gastos com matéria-prima, né? E a partir dali a gente consegue conferir, né, como é que está a situação do laboratório junto ao mercado de laboratórios, como é que funciona, né? Então, é muito importante, porque às vezes a gente vê, olha,
desse indicador a gente está ok, né? O nosso gasto com RH, ele está perfeito, está performando bem quando a gente vê comparado com os outros, né? Outras situações, olha, o nosso gasto com reagente, ele está aumentado. Temos que ver o que está acontecendo, porque a gente está gastando um pouco mais, o que está acontecendo. É claro que aí a gente começa a ver algumas outras características do nosso laboratório, né? Nós não somos um laboratório que terceirizamos muito, fizemos muitos exames em casa, então a gente acaba tendo um consumo maior. E aí, quando eu comparo com o número de exames enviados para o apoio, eu estou lá embaixo, porque eu terceirizo pouco, né? Então, assim, ele serve de métrica para a gente vendo, assim, e corrigindo e analisando também as nossas performances, né? E a segurança é total no envio de dados, né? Hoje a gente tem a integração do Matrix, então ele envia já esses dados, e depois a questão né, do sigilo com as nossas informações é bem, né, bem tranquilo, né? A gente vê que é uma instituição muito séria, né? Quando a gente entrou, né, no programa, a gente queria colocar um monte de indicadores, né, porque a gente queria se comparar bastante, né? E aí dá bastante trabalho, porque eu tenho que coletar dados de diversos setores, né? O financeiro, do RH, né? A parte da produção, a parte das recepções, então são bastante dados, né? Então, os dados que eles podem ser transferidos, podem ser importados do nosso sistema, ele gera, além da agilidade, uma confiabilidade muito grande, porque são dados reais, né? São dados que realmente estão dentro do nosso sistema, estão no Matrix, estão sendo transferidos ali para os indicadores, né, da Controlab, e isso gera, assim, muita segurança, além da agilidade também, né? Eu aperto ali 2, 3 botões e a gente já manda praticamente todos os dados. Só os dados que são manuais, daí a gente preenche. Então, a gente ganhou tempo, né? Além de toda a confiança, que a segurança ali nas informações também, né? Das informações corretas, né? Com a segurança, de realmente o dado está correto, né? Então, isso assim foi muito bom. A gente tem trabalhado, agora a gente está trabalhando com colocar novos indicadores, isso possibilita da gente colocar mais indicadores, porque a partir do momento que a gente já tem os indicadores que a gente já está acostumado, está trabalhando bem com eles e tudo mais, a gente tem a oportunidade de colocar mais indicadores, né? Então, o indicador que a gente colocou há pouco tempo, que eu gosto muito, é o nosso de liberação automática, porque foi uma implementação que eu preciso saber, assim, eu coloquei uma meta de liberar 70% dos nossos resultados automaticamente, eu não estou alcançando essa meta, porque a gente está dentro dos hospitais, a gente sabe que não vou conseguir tão fácil, então a gente se compara, a gente está bem, assim, quando a gente se compara com os outros laboratórios, a quantidade de laudos que a gente libera automaticamente, né, então isso me traz também uma segurança no sentido, estamos no caminho certo, né? Eu não preciso também tomar mais ações para tentar aumentar essa quantidade de liberação automática. E quando a gente compara com os nossos pares, a gente até está liberando acima do que os outros estão liberando automaticamente, né? E quando eu falo em liberação automática, com segurança, né? Depois de implementar todos os algoritmos que a gente implementou, né? Eu falo em produtividade, né? Em redução de custo, né? De liberação de pessoal, de hora humana, né? Então, a gente traz uma melhoria financeira também para a instituição, né? Analisando esses dados e verificando, olha, estamos performando bem, aqui está ok, né? Então, assim, é fundamental para a gente, para a saúde da nossa instituição, a gente fazer essa comparação e ter essa segurança dos dados que a gente manda, porque não adianta a gente se comparar com dados que não estão corretos, né? Como a gente, né, nós somos acreditados PALC, a gente precisa, um dos itens da norma é que a gente precisa ter os indicadores e precisamos nos comparar com, né, os nossos pares. Então, a gente já, né, consegue seguir, ser conforme, né, nesse item da norma. Além disso, a gente tem reuniões de análise crítica que a gente faz, onde a gente usa os indicadores da Controlab nessas reuniões também. E aí também eu apresento esses indicadores, né? Então, e tem os indicadores específicos que eu preciso apresentar, né, para a norma PALC, nas auditorias e tudo mais, né? A gente fala em auditoria, e aí a gente faz essa apresentação com os indicadores, com as reuniões de análise crítica, com as tomadas de decisão. Então, assim, é fundamental, né? O laboratório que ele é acreditado, ele precisa ter essa parceria, né, com os indicadores do benchmarking, porque hoje fazer isso sozinho é impossível, fazer localmente também fica muito difícil, né?
Então, assim, é uma ferramenta assim que só veio agregar para nós e nos ajudar para a gente também conseguir atender a norma pauta. Quando houve, né, a RDC entrou em vigor, nós já estávamos tranquilos, porque essa parte, esse item, né, que a RDC preconizava, nós já estávamos seguindo. Então, ele traz segurança, ele faz com que a gente siga, a gente também tenha essa gestão de indicadores da forma mais correta possível, onde a gente tem os nossos indicadores, a gente faz a comparabilidade com os demais laboratórios, né? Fizemos essa gestão também, e aí, quando veio a RDC, a gente viu que a gente estava tranquilo. Então, hoje, assim, para um laboratório ficar sem essa comparabilidade é praticamente impossível, né? Porque não é só a norma PALC ou alguma outra acreditação. A própria RDC já nos solicita, né, que a gente faça essa comparabilidade aí com os nossos pares. Um dos primeiros indicadores que a gente usou foi a pesquisa de satisfação do cliente, né? Que a gente se comparou com os demais e a gente viu ali que a gente estava com um número, o NPS no caso, né? A gente viu que a gente estava com um número pequeno de participações comparado aos demais. A gente achava que estava bom, a gente tinha colocado uma meta, né? E achamos que estava ok. Quando a gente fomos nos comparar, a gente, opa! E ele atende o laboratório de pequeno, médio e grande porte, né? Com certeza, porque hoje o laboratório, mesmo ele sendo pequeno, ele precisa estar atento aos seus números, ele precisa ter os indicadores. Se ele começa sem olhar para a gestão de indicadores e para tudo que a gente faz com essa comparabilidade, né, que os indicadores de benchmarking da Controlab fazem, ele vai estar olhando para o número que é dele só e não vai estar sabendo se ele está performando bem ou não, né? Então, quando a gente faz a comparação, é muito importante. E laboratórios de pequeno, médio porte e grande, né? Claro que tem essa possibilidade, e eu diria que facilita, né, muito a administração como um todo, né? A partir do momento que eu tenho esses indicadores, eu tenho para onde olhar e eu tenho para onde tomar as decisões de uma forma mais segura, porque daí sim, aí eu vejo onde eu estou, onde eu tenho oportunidade de melhoria e onde eu estou ok, né? Então, a gente começa a colocar as nossas forças, o nosso trabalho, onde realmente é estratégico para a empresa. Ele é fundamental para a gestão, para a tomada de decisão e para a melhoria dos nossos processos. É fundamental. Então, dito isso, assim, eu diria que todos os laboratórios precisam estar se comparando, né? Precisam estar num programa desse. Quando a gente entra, né, foi o que aconteceu com a gente queria colocar todos os indicadores possíveis, mas não é possível. A gente tem que entrar analisando os indicadores mais estratégicos, né? Então, a gente pode pegar um indicador lá do atendimento ao cliente, um indicador onde a gente possa verificar a parte da produção, né? Um indicador financeiro também, eu acho que é muito importante a gente ter também, e algum indicador ali de RH também, que eu acho que também, né? Porque ele é dividido, né, por algumas etapas, né, ali os indicadores, né? Então, tem a parte da análise, a parte da pré-análise e a parte dos indicadores mais estratégicos. Então, eu pegaria ali um ou dois de cada para a gente poder fazer com que a gente não gaste muita energia, né, e faça com que esses indicadores a gente consiga mantê-los e acompanhá-los também. Não adianta eu também alimentar o sistema e eu não acompanhar esses indicadores. Então, começa pequeno, começa com os indicadores mais estratégicos, cada organização vai saber quais são os indicadores mais estratégicos, né? Por exemplo, o indicador de recoleta hoje ele é fundamental dentro do laboratório, porque é onde a gente vê que a gente pode estar tendo perdas, né? Onde a gente tem que trabalhar um pouco as coletas, né? Os treinamentos e tudo mais. Então, eu diria assim que começa com alguns indicadores mais estratégicos e depois vai ampliando, porque daí tem uma gama de indicadores que podem nos ajudar em vários setores do laboratório, né? Mas eu começaria com menos, né? Menos é mais no começo, né? E aí sim, aí a gente mede, consegue se medir e consegue também verificar as performances para melhor tomada de decisão, porque na verdade, né, a gestão de indicadores, né,
ela serve para avaliar o melhor desempenho da organização, né? Então, a gente percebe isso no nosso dia a dia, né? Se eu estou, onde eu estou com o melhor desempenho, a gente não precisa agir tão rapidamente. É claro que a gente também tem algumas ações onde está desempenhando bem, mas eu vou atuar onde eu tenho um menor desempenho, né? Então, é fundamental, assim, a gente olhar para esses números, olhar para esses indicadores e ver como é que está a nossa organização, como é que ela está performando perante aos demais laboratórios. E o que eu posso melhorar, né? Acho que a gente sempre usa muito a melhoria contínua, né? Porque é algo que é constante, né? Quando a gente fala em indicadores também.